A ciência tem a premissa do rigor, né? A ciência tem a premissa de ser um conhecimento rigoroso, né? Em particular a partir de Descartes, né? Esse pressuposto de rigor, né? Se constitui como uma imposição, né? Propriamente do método científico e do conhecimento científico, né? Da ciência de modo geral, né? Quer dizer, e a partir do desenvolvimento das tradições objetivistas, né? A objetividade passou a ser um sinônimo de rigor. Quer dizer, o rigor, praticamente, para essas tradições, se confunde com a objetividade, né? E essa premissa tem um furo muito grande, que ficou evidentemente claro, né, no desenvolvimento da fenomenologia, né, e do existencialismo, né? Porque a objetividade é característica de um dos modos ontológicos de nós sermos, né? Ou seja, nós somos um modo de sermos do acontecido, não fenomenológico, né? É um modo coisa de sermos, que é um modo reflexivo de sermos, né? E a reflexão se constitui exatamente, né, pelo aparecimento do sujeito e do objeto, no modo coisa, no modo acontecido de nós sermos, e a flexão do sujeito sobre o objeto. Um sujeito que se flete e contempla o objeto, né? Mas a própria condição, né, da flexão de um sujeito sobre o objeto é exatamente que existam sujeitos e objetos, né? Ou seja, a objetividade se dá no modo de sermos do sujeito e dos objetos, né? De um modo tal que é possível um sujeito se fletir sobre o objeto, teorizar sobre o objeto ou simplesmente, supostamente, descrever o objeto na objetividade dele, né? Quer dizer, então, essa objetividade, né, se constitui praticamente como o signo do rigor em termos de metodologia científica, né? Mas, como nós dizíamos, né, nós não temos só o modo de sermos do sujeito e dos objetos, né? Nós somos, além do modo de sermos do sujeito e dos objetos, né, no qual um sujeito reflete sobre objetos e teoriza ou descreve o objeto, que é uma teorização também, né? Além desse modo acontecido de nós sermos, nós temos um modo fenomenológico de nós sermos, um modo ontológico de sermos da ação, né? Da vivência da ação enquanto vivência compreensiva do desdobramento de possibilidades, né? O modo de sermos da ação não é o modo de sermos do sujeito. O modo de sermos da ação é o modo de sermos do ator. O modo de sermos do ator é pré-reflexivo em termos de consciência, é compreensivo e implicativo. Ou seja, o modo de sermos do ator e o ator, em específico, não se cinge numa dicotomia sujeito e objeto, né? No modo de sermos fenomenológico existencial, no modo de sermos ontológico da ação, né? Nós não nos damos enquanto sujeitos, né? Ou enquanto objetos, né? Mas nós nos damos enquanto ação, especificamente, enquanto atores, especificamente. O que significa dizer que nós não estamos cindidos numa dicotomia sujeito e objeto. Ora, a dicotomia sujeito e objeto é o que permite a objetividade. Então, eu não posso tomar como condição de ciência, como premissa de ciência, né, o modo de sermos da objetividade, porque esse é apenas o modo acontecido de nós sermos. O modo de sermos no qual se constitui o objeto. No modo de sermos fenomenológico existencial, compreensivo e implicativo da ação, modo de sermos do ator, não existe objetos. Então a objetividade é impossível no modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? No modo fenomenológico existencial de nós sermos, predomina a consciência compreensiva e implicativa, né? Que é a consciência do ator, que é inspectativa
e não expectativa, como é a consciência do sujeito. De um modo tal que a objetividade como critério científico, a objetividade como uma premissa científica, né, ela vale para a ciência objetiva, para a ciência explicativa, para a ciência teórica, para a ciência objetivista, mas não vale para o modo de sermos do ator, que em específico é um modo de sermos de conhecer, é um modo de sermos de conhecimento, mas não o conhecimento explicativo, mas o conhecimento compreensivo e implicativo. Né? De modo que premissas, né, do conhecimento científico compreensivo e implicativo não podem estar fundadas na objetividade, porque a objetividade não se constitui no modo de sermos da ação, no modo fenomenológico existencial de sermos da ação e do ator. O modo de sermos da ação e do ator se caracteriza fundamentalmente pela presença e pela atualidade. Né? Então, o critério de rigor no modo fenomenológico existencial de conhecer, no modo de conhecer compreensivo e implicativo, não é a objetividade. Né? A premissa de rigor no modo de conhecermos fenomenológico existencial, compreensivo e implicativo do ator é a presença e a atualidade. Né? Quer dizer, a atualidade e a presença que constituem fundamentalmente o modo de sermos da ação, o modo de sermos compreensivo e implicativo, é que se constitui como critério de rigor científico numa ciência compreensiva e implicativa. Ou seja, numa ciência que não é ciência de coisas, mas que é ciência do acontecer fenomenológico. Né? Quer dizer, a atualidade e a presença e a atualidade se constituem fundamentalmente como a vivência de possibilidades. Né? O modo de sermos do ator, o modo de sermos do conhecer, do conhecimento e da ciência compreensiva e implicativa é fundamentalmente a vivência do desdobramento de possibilidades. Né? Não é o modo de sermos da coisa. A coisa se constitui depois que as possibilidades se desdobram. No modo de sermos da ação, a vivência se caracteriza como a vivência do desdobramento de possibilidades, do desdobramento do possível, né? Do desdobramento da ação. Né? Isso é o que constitui a presença. Né? A presença é o modo de sermos anterior ao modo coisa de sermos. O modo de sermos ensa, o modo de sermos do ente, né? É o modo de sermos coisa, do acontecido, em que se dão sujeitos e objetos. Né? Mas no modo de sermos do acontecer, ou seja, no modo de sermos pré-coisa, ou no modo de sermos pré-ente, o que caracteriza a vivência é que ela não é um acontecido, mas ela é um processo de acontecer, enquanto vivência do desdobramento de possibilidades, enquanto vivência do desdobramento da ação. E é exatamente isso que caracteriza a atualidade e a presença. A atualidade e a presença na ciência fenomenológica, na pesquisa fenomenológica, se quiserem, né? A atualidade e a presença são os critérios de rigor do conhecimento científico. Né? Ciência e conhecimento como compreensão e implicação, no modo compreensivo e implicativo de nós sermos, no modo fenomenológico existencial de nós sermos, no modo ontológico de sermos da ação e do ator. Então, a ciência fenomenológica jamais se caracteriza pela objetividade. A objetividade é própria da ciência explicativa. A ciência fenomenológica não é explicativa. A ciência fenomenológica é implicativa e compreensiva. E se caracteriza pela vivência da ação fenomenológica. Né? A ação que se constitui como desdobramento de possibilidades, que constitui a consciência pré-reflexiva, expectativa do ator. Né?
Então, o que caracteriza a cientificidade, o que caracteriza o rigor numa ciência compreensiva e implicativa, fenomenológico-existencial, é exatamente a atualidade e a presença na coleta dos dados, né? Exatamente a atualidade e a presença no fazer a pesquisa, né? É o que constitui a ciência compreensiva e implicativa, né? Quer dizer, todo o processamento da pesquisa numa ciência compreensiva e implicativa, ele se dá na relação dialógica, né, com os temas de pesquisa, né? E essa relação dialógica se caracteriza pela atualidade e a presença, né? Ou seja, a dialógica, a dialógica caracteriza a presença e a atualidade. A presença e a atualidade caracterizam a dialógica, né? A dialógica, né, é exatamente, né, a interação, né, seja na esfera da natureza não humana, seja na esfera do humano, seja na esfera do sagrado, né, entre o eu e um tu, que constitui, né, uma esfera de produção de possibilidades e, enquanto produção de possibilidades, uma esfera compartilhada de produção de sentido. Isso aqui é a interação, né? A interação e a dialógica no modo de sermos da presença e da atualidade, que é o modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? É o que caracteriza o rigor na pesquisa científica, na ciência fenomenológico-existencial, compreensiva e implicativa. Compreensão e implicação é um dos modos de conhecermos e é um dos modos de sabermos, né? É um dos modos de ciência, de produção de conhecimento e de produção de ciência, né? Quer dizer, a compreensão e a implicação é própria do modo de sermos, da presença e da atualidade, da ação, que é o modo de sermos da possibilidade, da vivência de possibilidade e do desdobramento de possibilidades, né? Enquanto que a objetividade é própria da ciência explicativa, que se dá no modo coisa de sermos, e que é importante enquanto tal, mas é preciso que se diferencie a ciência das coisas, a ciência do modo coisa de nós sermos e a ciência da possibilidade, a ontológica da vivência de possibilidade que caracteriza o ser humano, que é a vivência da ação, do desdobramento de possibilidades, que se dá exatamente no modo de sermos da presença e da atualidade. Então, critérios de rigor da ciência fenomenológico-existencial, compreensiva e implicativa, é a presença e a atualidade, né? Na qual se desdobra a dialógica entre um eu e um tu, entre o eu e um outro, entre o pesquisador, se nós quisermos dizer assim, e a temática que ele pesquisa, né? Mas a temática que ele pesquisa não como uma coisa, como um objeto, né? A temática que um pesquisador fenomenológico pesquisa nunca é uma coisa, nunca é um objeto, nunca se dá no modo coisa de sermos, né? Mas se dá como possibilidade que se desdobra na atualidade e na presença, né? E que se constitui em dialógica, em relação eu-tu, em interação, né? Seja no momento da pesquisa, seja no relato da pesquisa, a presença e a atualidade são as condições de rigor de uma ciência fenomenológica, de uma ciência compreensiva e implicativa, diferente da ciência explicativa, que tem na objetividade o seu elemento de rigor, né? O elemento de rigor de uma ciência fenomenológica não é a objetividade, é a presença e a atualidade, seja na pesquisa, seja no relato da pesquisa, né? E a atualidade e a presença, né, que se constituem enquanto dialógica.